Cleide, bem-vinda. Muito Um prazer estar aqui obrigada. com você. Pessoal, Cleide é uma parceira de longa data, hoje especialista em vendas, gestão de pessoas e vai falar do poder da mente para nós que somos vendedores. Seja muito É bem-vinda. isso aí, eu que te agradeço, Marcos. A gente não vamos falar em tempo, mas tem mais de uma década, cara, que eu te conheço. Então, é uma alegria estar aqui, compartilhando experiências, vivências no mundo das vendas, que é o meu mundo, que é o mundo que eu gosto. E eu tenho muito orgulho de falar que eu estou palestrante, treinadora, mentora, mas o que eu sou de verdade é vendedora. E a venda começa primeiro na nossa mente. É disso que a gente vai falar. Isso aí. Cleide, para começar, eu digo sempre, né? Vamos começar do início, né? Bora? Então, falando de vendas, o que na sua percepção, quando nós vamos buscar um vendedor no mercado, e aí quando eu falo vendedor, eu estou querendo dizer um representante, alguém que vai vender algo. Eu Certo. costumo sempre dizer, né? Vender a gente se vende o tempo inteiro. Perfeito. Mas colocando, vamos colocar que nós somos recrutadores agora. Ok. Quais são os principais diferenciais para quem não é de venda, mas que precisa ter, desenvolver para vir para esse processo? Tá. Primeira coisa, eu acredito que qualquer pessoa, independente se ela já tem alguma experiência ou não com a venda direta de algum produto, de algum serviço, ela pode aprender, desde que ela queira. É sempre 50-50, a via de mão dupla, né? 50% do que a empresa vai oferecer de treinamento, de capacitação, de desenvolvimento, de alinhamento de expectativa, porque hoje eu também faço recrutamento, eu ajudo alguns clientes com recrutamento. E o maior erro que eu vejo na maioria das entrevistas, Marcos Paulo, é porque os recrutadores não deixam claro quais são as expectativas e o que eles esperam dos vendedores, do profissional de vendas. E aí a pessoa chega, eu já tive muitas experiências com primeiro emprego, com um vendedor profissional que vinha de outra área absolutamente diferente, não tinha nenhuma experiência de venda, e treinado da maneira certa, aliado à vontade, ao desejo dele, principalmente à atitude dele, porque eu falo que o que faz de uma pessoa vencedora, independente se é em vendas ou não, não é o que eu penso. Começa lá, mas é como eu me comporto, como eu me apresento, é a minha atitude de vendedor. Seja para me vender, como nós estamos fazendo aqui agora, ou seja para vender um produto ou um serviço com um crachá que eu levo. Então, é muito nesse sentido. Mas a primeira coisa é a primeira pessoa demonstrar o interesse, que ela tem um desejo. Segundo, que ela precisa, porque quando a gente precisa, normalmente, a gente dá mais foco, você se esmera, se esforça mais, e tem algo que vem antes do vender o produto. Você precisa gostar de gente. Porque um vendedor, um profissional de vendas, que pode até não ter as habilidades, não entender os perfis comportamentais do cliente, mas quando ele gosta, quando ele entende que cada pessoa é diferente, que cada cliente ele vai ter uma dificuldade, cada um ele vai usar um tipo de argumento, pode ser o mesmo argumento, mas é o como ele vai falar, como ele vai colocar esse argumento, é diferente, facilita. Lembrando que o Avenor do Martins sempre falou, a gente só cobra aquilo que a gente ensina. Então, o recrutador vai procurar, vai identificar através de técnicas, de habilidades de recrutamento, se a pessoa tem o mínimo necessário, se ela gosta de gente, se ela tem o desejo, se ela quer, se ela é aberta, né, ao aprendizado. Porque vendas, assim como qualquer outra profissão, e é um dos maiores erros que eu vejo, é o vendedor acreditar que já sabe tudo e que não precisa desenvolver. Cara, o perfil comportamental de compra do cliente mudou absurdamente. Até um tempo atrás a gente falava, pouco tempo atrás, antes da pandemia e depois da pandemia. Esquece, é de ontem para hoje. Já mudou. Então, esse olhar mais crítico e utilizar todas as ferramentas para entender se ele gosta de pessoas, se ele tem um desejo e a necessidade de aprender e de resolver a dor ou o problema de alguém. Basicamente é isso. Ótimo, muito obrigado. Cleide, dando continuidade aqui, algo que eu costumo dizer sempre é que a próxima posição ela é preparada hoje. Então, Perfeito. exemplificando, hoje eu sou gerente de vendas, mas eu já sou gerente de vendas há mais de 5 anos, porque eu fui me preparando para sentar na cadeira que eu estou hoje. Você concorda? Vamos pensar para o vendedor. Mas pensando no vendedor que está iniciando, para ele ser vendedor, até ele ser um executivo, um key account, quais as etapas, o que ele tem que ir preparando nesses degraus? Perfeito. O que eu sempre falo, e isso também a gente está vivendo muito dessa geração de agora, por causa da democratização da informação, as pessoas às vezes chegam na empresa, tem uma dúvida, joga no Google, tem uma resposta rasa, ou na inteligência artificial, mas eles nunca
experimentaram, né? Aquilo é só teoria. E acha que do dia para a noite já vai subir, já vai ser promovido. Não. É um processo, é a maturação daquilo que você está fazendo. E claro que começa antes na nossa mente. Eu também já sou uma palestrante de 5.000 pessoas. Por quê? Porque eu já vivo nisso. E aí tem alguns pilares dessa pretensão e dessa construção desse caminho. O vendedor foi recrutado, acabou de entrar na empresa. A primeira coisa, ele precisa ancorar ou modelar, como alguns falam, no vendedor que já é de alta performance, que já é sênior naquele produto, naquele serviço que ele já vende. E existe um duplo entendimento quando a gente fala de ancorar, Marcos Paulo, que é de alguém falar assim: ah, mas se eu for, eu não consigo fazer igual o fulano, ou se eu for fazer igual o Thiago, por exemplo, não dou conta. Uma coisa pejorativa. E não é. Quando a gente fala de ancorar, de modelar alguém, é você entender o que ele fez de bom, qual foi o caminho que ele fez. Ele já vai, digamos assim, não é que ele vai asfaltar a estrada para você, mas ele já vai tirar aquelas pedras grandes. Já vai ficar mais fácil para você percorrer aquele caminho. E aí você seguir. Já na sua mente, você já precisa se comportar, aí vem da mente poderosa antes, você já precisa se comportar como aquele vendedor de alto rendimento da sua equipe que tem. Conversando agora com uma mentorada minha, e é uma equipe que tem 12 vendedores, 9 são seniors e 3 vendedores novatos. E um dos vendedores chegou, e aí a gente já está fazendo esse trabalho, ele foi muito bem treinado, mas principalmente, ele não foi muito treinado em produto e em serviço, porque isso os catálogos todos mostram. Você falou que é gerente de vendas, não mostra tudo? Porque que tem? Mas aí como que nós estamos preparando ele? Com scripts estruturados do contorno de objeções, dos principais argumentos, quem são os principais concorrentes, quem que está fazendo isso para nós? Os vendedores sêniores em quem ele está ancorando. O que a gente está fazendo? Utilizando todos os membros da equipe, aí a gente já trabalha engajamento, aí você já trabalha o espírito, um único espírito, e esse vendedor pegando tudo e praticando. A via de mão dupla, ele está praticando. Então, é nesse sentido. Começa na sua mente já entender o que você quer, isso que eu quero, então, qual que é o caminho que eu vou percorrer da pessoa que é referência para mim, e eu também vou chegar lá, com certeza. Perfeito, é bem o que eu digo. Cleide, o próximo tópico é persuasão. Ok. É um tema polêmico, né? Vamos Sim. dizer assim. Por que eu considero polêmico? Ele tem os dois lados. Ele tem o lado do bem e o lado do mal. Claro que nós vamos falar de vendedores, então nós vamos falar o lado do bem. Você persuadir o cliente a seu favor, você mostrar para ele o que ele precisa, não o que ele quer. O que você me diz sobre isso? Bom, agora vai dar uma polêmica maior. Eu tenho uma opinião diferente da sua. Eu não acredito e não entendo a persuasão como um lado ruim, um lado negativo. E aí é uma diferença poderosa que existe entre persuasão e manipulação. Quando você coloca, isso no meu entendimento, tá? Quando você coloca o lado de persuadir o cliente para o lado bom, só existe esse. A persuasão, que é de você mostrar para ele que aquilo que você tem é o melhor que ele pode encontrar e que ele precisa daquilo, certo? A Uhum. manipulação é quando eu não sou ético, eu não uso da verdade, eu não uso da conexão, Artimanhas. eu não uso da relação de confiança. Aí isso é manipulação. Eu não entendo a persuasão pelo lado negativo, eu só vejo pelo lado positivo. E aí tem essa diferença. Do mesmo jeito que tem a diferença também do convencimento. Persuasão, convencimento e manipulação são 3 coisas absolutamente diferentes. O convencimento, eu vou te convencer que você precisa dessa água agora. Eu estou te convencendo, não estou? Uhum. Como que eu vou te persuadir que essa é a melhor água que você vai tomar hoje, que a partir de agora você não fica sem ela? É persuasão. E a manipulação? Não é a melhor água. De longe é a pior água. E o que eu vou te falar? Marcos Paulo, essa água aqui é a melhor água do mercado. Vai dar 2 minutos, o que você vai descobrir? Que ele estava te enganando. E é por isso que nós, vendedores, muitas vezes levamos a fama de que só queremos ganhar, de que vendedor não fala a verdade. Mas quem faz isso é uma minoria. Porque todo mundo hoje já entendeu que vendas, o que é? Quarto hábito dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Relação ganha-ganha. Eu sempre falo, tenha um relacionamento, crie um relacionamento sério com o seu cliente desde o primeiro contato, para você não vender uma vez. Para você vender 2, vender 3, e independente da camisa que você está usando, ele compra você antes. E esse é o poder da marca pessoal de um vendedor ou de qualquer outro profissional. A gente está falando de vendas, mas você ser persuasivo
te diferencia de qualquer outro vendedor. Não, você tocou em outro ponto que seria o próximo tópico. Bate a sua carteira, desculpa. Mas é para mostrar que antes de vender para o cliente, independente de vender você, de vender o produto ou de vender o serviço, você tem que conquistar o cliente. Esse é o nosso próximo tópico. Ó, então, dando continuidade, eu sempre falo que antes de você vender algo para o cliente, você tem que conquistar o cliente. Não que o cliente tenha que ser o seu melhor amigo, mas ele tem que ter confiança, empatia, saber que mais do que produto, você quer levar algo que vai diferenciar ele do mercado, do concorrente, que você está levando algo único para ele. Certo. Ele sabe que você vai vender para o vizinho do lado, mas você tem que vender que é algo único para ele. Exclusivo, né? Algo exclusivo. Você concorda? Como que as pessoas hoje podem se preparar para levar algo que seja único para os clientes? Isso. Aí entra muito no que eu falo nos meus treinamentos, agora como treinador e também como líder de vendas a vida inteira. A principal, dificilmente, tem um estudo, se não me engano, da McKinsey ou da FGV, que fala que nós levamos, em média, 7 encontros para conseguir desfazer uma primeira boa impressão, a primeira impressão que ficou que não foi positiva. Uhum. E eu já falo o contrário, dificilmente nós temos a oportunidade de causar uma segunda boa impressão. Então, o relacionamento com o cliente, ele precisa ser no primeiro. É a primeira imagem. Outra coisa também que a neurociência mostra pra gente, Marcos Paulo, acredito que vai ser bacana a gente compartilhar, é que nós tomamos, em média, 35 mil decisões por dia. Você fala, é muita coisa, tá, mas nós acordamos cedo. Você acordou, você abriu os olhos, você levantou da cama, você escovou o dente, você saiu de sua casa. Se for pensar, é muita coisa. Beleza. 55% do total dessas decisões a gente toma antes, não é pelo que a gente fala, é só pelo comportamento, pela postura, pela apresentação. E aí eu sempre falo para o vendedor, o cuidado que a gente precisa ter com você. Você é o principal produto que você vai vender. Você se vende antes de apresentar qualquer produto. A hora que você chega dentro da loja do cliente, a hora que você chega no escritório, que você chega na empresa dele, ou que ele vai até você, se você trabalha numa loja, a primeira referência que ele tem de você é aqui. E aí entra também o cérebro trino, o reptiliano. Ele tem até 10 segundos para ele disparar a primeira impressão que ele tem a nosso respeito. Entende? Então, primeiro, pense em como as pessoas estão te vendo e como você quer ser visto. A partir daí, se você tem uma presença que você se apresenta com autoridade, quantas vezes a gente vê um vendedor que nem é o melhor tecnicamente, e ele ganha muito mais, ele tem uma performance melhor do que o outro. Observa a postura dele. Você pode ter certeza que a postura dele passa o quê? Credibilidade. Aí é o tom de voz, aí é o como você fala. Isso vem depois. A primeira coisa é a primeira impressão que ela tem. Quantas vezes a gente chega em algum cliente, o cliente está ocupado, tem aqueles vendedores que estão intrometidos, fala a verdade, que já vai chegando. Verdade. Acabou, já era. Aquilo ali, a possibilidade dele ter uma outra oportunidade, vai demorar 7 vezes. Isso se o cliente quiser. Concorda comigo? Se ele tiver 7 chances. Se ele tiver 7 chances. Normalmente a gente não tem. É aquela primeira oportunidade. Então, olha primeiro para você. Antes de eu usar qualquer crachá, de eu vender qualquer marca, a minha marca, enquanto vendedor, é que faz a diferença. Tanto que a gente vê vários vendedores. Hoje ele é de uma empresa, daqui 2 anos ele tem outro. E os clientes continuam fazendo o quê? Comprando com ele. Por quê? Porque é a marca dele antes de qualquer produto que você vende. Então, cuidado como você se vê e como você quer ser visto. Isso faz toda a diferença. Certamente. Ó, não podemos parar, né? Vamos avançando aqui. Agora vamos falar da transformação que a venda pode fazer na vida de uma pessoa. Eu sou um exemplo disso, você é um exemplo disso. Então, o tema é transforme seus objetivos em realidades. Vou fazer uma explanada do que eu penso, até para contribuir com o que você vai colocar. Uhum. Eu vivi isso, né? Eu comecei minha vida profissional trabalhando em um supermercado e tem mais de 20 anos, que é o que você comentou, que eu trabalho com pessoas. Sim. Vendas me abriu uma porta que hoje eu não vejo outro caminho que não seria o caminho das vendas. Mas sabe o que é o engraçado, que eu quero que você pegue esse gancho? Lá atrás, as pessoas falavam que eu não era de vendas, que eu não tinha perfil de vendas, que eu não era comunicativo, que eu não tinha uma boa oratória. E aí, esses gatilhos foi o que me levou e que, tipo assim, foi o start que eu falei, opa, eu quero mostrar para todo mundo que eu sou um vendedor. E eu cheguei onde estou e quero continuar. O que você fala para quem quer entrar no mundo das vendas? Realmente você tem um poder financeiro
atingível, você consegue ter uma flexibilidade de horário, tá mais próximo com a família. O que você tem a dizer sobre isso? Marcos Paulo, eu adoro falar sobre isso, porque eu sou o reflexo do que as vendas é capaz de transformar na vida de uma pessoa. Eu nunca trabalhei em outra área que não fosse vendas, porque mesmo quando eu estava liderando vendedores, eu estava vendendo. Um líder, ele precisa ser muito mais vendedor que o vendedor propriamente dito, né? Porque, além de tudo, ele tem que alavancar os resultados e lidar com várias outras demandas. Eu falo que hoje nunca se viu tantos outros profissionais migrando para vendas. Até um tempo atrás, você não via um médico numa rede social divulgando o trabalho dele, porque ele estava no consultório dele, no conforto dele, e não desmerecendo, era outra realidade, era outro momento. A concorrência era muito menor. Agora, o que ele precisa se tornar? Vendedor. Eu tenho a minha mentoria de vendas aberta online e acredite, eu tenho um advogado, eu tenho um médico, eu tenho um farmacêutico, que estão lá fazendo a mentoria. Eles me abordaram e eu falei, o que eu posso ajudar? Ele falou, eu preciso aprender a vender. Porque eu sei medicar, eu sei clinicar, eu sei curar a dor, mas eu não sei vender o meu serviço. Falei, me fala mais. Eu falei, eu preciso ganhar segurança quando eu vou passar o diagnóstico para um cliente. Falei, então realmente você precisa vender. Quando você coloca aí que as pessoas não acreditavam que você era vendedor, eu falo que vendas é a profissão mais democrática que existe no mundo e não deixe que ninguém te diga o contrário. Eu posso ser tímida, eu posso falar muito, eu posso ser alto, magro, bonito, não tem limite de idade, não tem nada. De novo, voltando lá na primeira pergunta, a primeira coisa que você precisa para ser um bom vendedor é a vontade e a disposição que você teve, que eu tive. Cara, eu já vendi irrigação, eu já vendi ordenadeira mecânica, eu já fui repórter, eu já vendi roupa, eu nem sei te falar. No varejo, eu tive nos últimos 12 anos. Quando a pessoa se dispõe, quando ela fala, eu não sei, mas eu sou capaz de aprender, deixa eu buscar. Não é também esperar que só a empresa, o líder de vendas vai buscar para você. Tenha atitude. Eu falo que a única coisa numa venda que está na mão do vendedor é a atitude. E aí começa antes. Qual que é a minha atitude? De planejar a venda, de enxergar quem que é esse cliente, qual que é o comportamento dele, deixa eu ver o negócio dele, deixa eu ver o que eu vou levar de exclusividade para ele. Porque a gente chega no cliente, tem 10, 15 vendedores. Muitas vezes tem os mesmos produtos que eu, dependendo do negócio. A gente está falando de varejo, então é muito ramificado. Mas quando você começa a estudar de verdade o seu produto, o principal argumento, e principalmente, eu e você podemos trabalhar com o mesmo produto. O como vender, o como falar é que vai fazer o cliente optar por você ou por mim. Cleide, tem a questão do preço, tá? Mas cliente que vem pelo preço, ele vai embora pelo preço. Então não preocupe com ele, não vão ser todos os clientes seu e nem meu. E tá tudo bem. Mas comece a enxergar e entender que vendas é para todo mundo e não é para qualquer um. Não é para quem não tem disciplina, não é para quem não tem foco, não é para quem não tem objetivo de vida, não é para quem não quer trabalhar duro e trabalhar duro. Não é que eu vou trabalhar 12, 15 horas. Você pode se você quiser. É o esforço inteligente. E é isso que a gente está falando. Vendas para mim, e não é definição minha, do Flávio Augusto. É um tripé, a melhor definição que eu já vi. É a fome, é minha apetite. A minha ambição de vender, de realizar os meus objetivos, de transformar minha vida, é o conhecimento técnico que eu vou trazer e a saber lidar com as frustrações. Tem outro estudo que mostra que a gente leva em média 18 não para tomar um sim. Cara, se você for sofrer com cada não que você toma em venda, você tá morto. Aí sim você pode procurar outra profissão. Mas vendas é para todo mundo que quer realmente transformar a sua vida como as nossas foram transformadas. Muito bom. Cleide, essa nossa... Não a nossa geração, né? A geração de agora, não, a nossa né? também, para. A geração de agora é a geração acelerada, vamos Muito. dizer assim, né? Eles querem plantar agora e amanhã já está colhendo a maçã no pomar. E às vezes hoje mesmo, eles nem esperam para amanhã, não. Amanhã já querem outra coisa que a maçã. Plantou maçã e quer colher morango. Exato, perfeito. Então, vamos lá. Então, tem a venda online. Sim. Mas então, tem a venda pelo WhatsApp, a venda... Todos os meios... Os canais digitais. Mas o que eu percebo, talvez você pode discordar também, fique à vontade, é que eles já são tão acelerados que eles querem pegar um script pronto, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e achar que vai ficar milionário da noite pro dia, como a gente vê em algumas histórias por aí. Então, essa técnica de escrever, de uma boa oratória, mas
transformar essa oratória, converter isso em um texto de um WhatsApp, para converter isso em venda, quando a gente vai para o nosso negócio de vendas, então se você tem uma carteira de 100 clientes, você não vai atender os 100 clientes todos os dias. Perfeito. Então, um WhatsApp hoje ajuda e ajuda muito. Sim. Mas como se comportar nesse mundo acelerado para ter um script que venda dentro de um WhatsApp? Beleza. Essa pergunta é absolutamente pertinente. E eu falo que hoje as empresas que não estão no digital ou que não atendem no digital, elas nem existem. Aí é aquilo que eu sempre falo, quem não é visto não é lembrado e muito menos comprado. Você tem que ter um ser humano no mundo absolutamente robotizado, e o atendimento online ele é um pouco robotizado, é onde mais precisa ser humano, porque por mais que a gente compra, o WhatsApp hoje, média de 188 milhões de brasileiros, até outubro de 2023, já tiveram alguma experiência de compra online pelo WhatsApp. E aí perguntou por que eles preferem. Porque eles compram no conforto de onde eles estiverem e, principalmente, eles respondem só quando eles quiserem. Tem isso. Por isso que muitos vendedores começam o atendimento. Hoje, a geração Y não espera o cliente meia hora, 1 hora, 2 horas, ele não te respondeu. Concorda? A gente vê isso acontecendo todo dia, o tempo inteiro. E aí, tem também uma outra pesquisa que fala que os clientes eles esperam no máximo 20 minutos para ter um retorno no atendimento do WhatsApp. Vamos colocar que é uma loja, ele chamou lá no Instagram, do Instagram já jogou direto pro WhatsApp. Ele espera no máximo 20 minutos. A partir daí, ele já mandou outra mensagem. Ou se o outro respondeu primeiro, ele já não te dá nem retorno, se você mandar para ele. É o cuidado que precisa ter. Scripts, Marcos Paulo, eu sou a favor de script, mas existe um conceito errado. As pessoas entendem como script uma mensagem montada, generalizada e mandar para todos. E isso não é um script que vende. Isso não é um script persuasivo. Um cliente é diferente do outro. Exatamente. Uma dúvida é diferente da outra. Lembra que é o como? Pode até ser o mesmo, mas você precisa ajustar a forma de você colocar. Ela é diferente. Eu sempre dou uma dica muito importante nos treinamentos que eu faço para todo vendedor. O cliente, tanto na loja física presencial quanto no online, ele dita como ele quer ser atendido. É ele que escolhe, certo? Se é um cliente mais rápido, ele quer ser atendido mais acelerado, ele não vai descer no seu perfil de vendedor, é você que vai subir e chegar mais acelerado. Ele é mais calmo. Se você é muito acelerada, eu sempre fui muito acelerada, eu tinha que tomar esse cuidado. Opa, peraí, deixa eu desacelerar um pouco para ele entender o que eu estou falando. Aí a gente entra em perfil comportamental e que é muito importante de entender também. Mas o cliente dita. Por exemplo, uma dica de milhões. Se o cliente te mandou uma mensagem de áudio, automaticamente ele está te dando abertura para você mandar outro. E é o melhor dos mundos. Por quê? A nossa voz, ela tem cor. A nossa voz fala muita coisa. A nossa voz sorri. Através do tom da nossa voz, cara, você ganha muita venda. Porque aí você vai mandar. Se ele te mandou, automaticamente você também já manda para ele. Curto. Nessa hora você personaliza o seu script, concorda? Outra coisa básica, sabe qual é o pior erro? Uma pesquisa dos Estados Unidos. O pior erro no atendimento de WhatsApp? Não. Você não chamar pelo nome. O cliente manda uma mensagem, você responde ele um script robotizado, que é igual para todo mundo. Você tem certeza que não tem um ser humano ali atrás de você. Gente, a música mais bonita que existe, eu falo que eu tenho duas, que é Meu Nome e Aplauso. Quer uma coisa melhor do que essa? Quem que não gosta? Porque nessa hora mexe com tudo que é bom em você. Então, o atendimento humanizado e personalizado é você chamar pelo nome, é você dar um sorriso. Pela mensagem também a gente entende quando a pessoa está com disposição para atender a gente. Quando a pessoa tá ali presente. Eu falo que venda, Marcos, é estado de presença. Quando eu estou vendendo, independente do canal, online ou presencial, todos os meus sentidos precisam estar. E aí, o que a gente vê demais? Você é vendedor, eu sou sua cliente, certo? Eu não estou na loja, mas você está na loja física e atende o WhatsApp também, que tem muito disso. Até quem não é loja física, você é vendedor, você está falando no telefone, você está mandando uma mensagem digitada aqui. E aí, você não está totalmente presente. Fui dar um treinamento essa semana de WhatsApp. E aí, uma cliente de roupa feminina, uma loja muito boa de Uberlândia. Antiga. E aí a vendedora do online falou, nossa, eu não consigo converter. Falei, me dá suas mensagens, vamos olhar o que tá faltando pra gente mudar, pra gente melhorar. Aí a cliente falou assim pra ela, essa blusa de tricô que você colocou, que tá no Instagram vermelha, eu quero ver a branca, é para um batizado. Gente, a cliente entregou tudo na mão pra vendedora. O que ela queria? Uma blusa branca de tricô. E aí, para entregar mais, o que ela podia fazer? Pegar outras blusas brancas que ela entende que combina com batizado. É isso, isso é o diferencial, isso é o exclusivo, isso é o estado de presença.
que ela fez? Não que tem uma blusa de tricô. Não! Ela mandou uma blusa preta. Ela mandou 3, 4 blusas pretas para a mulher e uma blusa branca sem manga. Eu falei para ela, vem cá, olha aqui. Eu só queria que você me falasse o que você estava fazendo nesse momento, porque você não ouviu sua cliente, ela colocou tudo aqui para você. Aí, junto com a blusa, você mandava uma sem ser tricô, você mandava uma saia, você mandava uma calça, você Uma mandava uma bolsa, um bermuda, brinco, um uma acessório, corrente. um sapato, tem tudo isso aqui. E isso é o estado de presença. Por que o atendimento online, ele ainda é, para nós aqui, ele ainda é muito primário em muitos lugares? Porque as pessoas não estão presentes naquele atendimento, elas entendem que ali é um quebra-galho, e não é. O comportamento de compras mudou. Quando o cliente chama na sua rede social, ele já começou a experiência de compra dentro da sua loja. Estado de presença, esteja presente, humaniza o seu relacionamento com o cliente, mesmo que seja online. É assim que você vai vender. Perfeito. Chegou o momento dos fatores de sucesso. Bora. É muito simples, nada mais é do que compartilhar a nossa história, né? Uhum. Então, ó, eu, por exemplo, comecei como um operador de caixa em um supermercado e hoje estou aí atuando como gerente regional, cuidando mais de um estado, né? Minas ficou pequeno, hoje eu estou com Minas, Rio e Espírito Santo. Mas mais do que isso, né? A gente estava falando aqui nos bastidores, nós somos vendedores. Mas independente dos vendedores, cada um tem a sua trajetória de sucesso. Sim. A minha, que me orgulha muito, é de entregar mais do que o cliente espera. Então, novamente, estávamos aqui nos bastidores conversando, que foi assim, ó, uma referência que eu tenho é aquele vendedor que limpa a gôndola, que etiqueta os produtos. Uhum. Chegava em um cliente, vamos pegar um supermercado como referência, o cliente já normalmente já corta o vendedor, né? Não, Sim. Hoje eu não preciso de nada. Tudo bem. Vou no depósito, pego a mercadoria, levo para a gôndola. Uhum. Então, ele vê serviço, ele vê valor e ele percebe que eu não estava lá só para vender. Eu estava lá para fazer ele vender. Perfeito. E aí ele tinha que vender, então automaticamente ele comprava de mim. Então, esse é um dos fatores de sucesso que eu considero. Uhum. Para você, para quem está começando agora ou para quem já está na caminhada de venda, quais são os fatores que no mundo de hoje a gente precisa? Perfeito. Eu costumo falar que eu sou uma vendedora fazedora. Fica feia essa frase? Não, pode falar, Fica né? Não. Fazedora. O que é de fazedora? É disso que você falou. E aí você lembrou dessa história, me veio a cabeça aqui agora. Eu sempre trabalhei com vendas, como eu falei o episódio inteiro, mas eu tive altos e baixos. Em alguns momentos, lá em 2012, 2011, eu já era líder supervisora de um escritório corporativo de telefonia. E eu tinha o desejo de trabalhar num atacado, maior atacado da América Latina que nós conhecemos. E fazendo uma aula de autoescola, uma pessoa que estava fazendo falou, nossa, a empresa tal está contratando, o atacado tal, não sei se pode falar o nome, mas enfim, está contratando. Manda seu currículo para lá. Eu mandei e eu fui selecionada para trabalhar no Televendas. Então eu já era supervisora, já tinha um cargo de liderança e eu dei alguns passos para trás porque era o meu objetivo. Isso é um fator de sucesso. Você ter a humildade, mas a consciência de entender que nesse momento eu vou dar 2 passos para trás, que eu vou dar 10 lá para frente. E a partir daí a minha vida decolou, que é da partir daí que eu conheço você. Quando eu falo de fazedor, é o que você falou, de entregar mais. O vendedor que hoje vai só para tirar um pedido, esquece, procura outra profissão, vai trabalhar com bicho, com alguma coisa que não seja vendas. Porque é isso que faz a diferença. Em 2022... foi o auge da minha carreira como líder de vendas. Eu fiquei no pódio o ano inteiro, os 12 meses, oscilando entre primeiro, segundo e terceiro lugar, com uma equipe que vende uma média de 5 milhões por mês, 1.500 clientes. E na última semana que eu estava trabalhando na empresa, que era nesse maior atacado, um dos grandes clientes do supermercado de rede do Alto Paranaíba tinha fechado um pedido de mais de 100 mil reais de sandálias havaianas. E a gente sabe que entregar havaianas é muito complexo. Tem alguns produtos que são, né? E bem nesses dias de entrega, ia entregar na terça-feira, deu um problema no leitor do código de barras, no sistema que ligava o leitor desta rede. Segunda, ela não conseguiu receber os produtos. Terça, não tinha resolvido. Quarta, ela não tinha resolvido. Sexta-feira era o meu último dia como colaboradora dessa empresa. Eu fui pro depósito da empresa, saí de Uberlândia, fui lá pro Alto Paranaíba, cheguei no depósito e falei pro gerente, falei, escuta, porque ia devolver, a representante ia perder a comissão, imagina a quantidade, um pedido de mais de 100 mil, né, sem chance. E aí eu fui e falei pro supervisor, falei, qual que é a outra forma que nós temos de receber?
Ele falou, outra forma é manual, mas eu não tenho pessoal para fazer isso. Falei, ok. Posso encostar o caminhão? Ele falou, como assim? Falei, você me dá 2 menores aprendizes seu? Ele falou, dou. Aí o que eu fiz? Reuni 5 representantes, que era da minha equipe, nesta cidade, presta atenção, 2 horas da tarde, reuni os 5, liguei para eles, falei, eu preciso de vocês. Aí é o engajamento, aí é o trabalho em equipe, aí tá imbuído do mesmo objetivo. A venda era só de um. Peguei 2 menores aprendizes dele, porque eu falei, eles é que vão conferir. Nós vamos separando, fizemos uma linha de produção no depósito, eu te conto quem que é o cliente daqui a pouco. E aí, 6h30 da tarde, 7h30 da tarde, um pouco dentro do caminhão tirando, outro separando, outro arrumando. Nós fizemos uma linha de produção, tem foto disso. Nós entregamos o pedido. A representante não perdeu a comissão, a empresa não perdeu a venda e o cliente ficou satisfeito. Deixa eu te contar um negócio. Depois disso, todas as vezes que eu vou na cidade, eu vou nesse cliente, sabe o que ele fala pra mim? Eu nunca vi nada nem parecido. E aí você tá vendo o tanto de habilidade, o tanto de técnica, o conjunto de fatores de sucesso que eu utilizei, a minha credibilidade, a minha confiança com a minha equipe, que eu era líder, a minha humildade para dentro de um caminhão e pegar. Eu precisava fazer isso? Se eu não fosse fazedora, se eu não acreditasse, eu precisava no penúltimo dia que eu estava na empresa? Mas essa é a diferença de trabalhar a minha marca. E isso é um fator de sucesso. Qual que é a referência da sua marca enquanto vendedor? Começa trabalhando certo, fala a verdade, cria relacionamento verdadeiro, passa credibilidade, confiança para o seu cliente. Se o seu preço não estiver melhor hoje, fala a verdade para ele. Fulano, deixa eu te contar, nesse momento você tem razão, eu não consigo. Mas aí tem uma série de coisas que leva em consideração. Ele vai falar, não, tá um pouquinho mais caro, mas eu vou comprar de você. Quantas vezes a gente já passou por isso? Então, seja verdadeiro, cria relacionamento de verdade, seja fazedor, entrega mais do que o cliente espera, vai no depósito dele, olha o que tem, limpa a gôndola, repõe, faça relacionamento com as pessoas que estão lá dentro da empresa. Eles ajudam demais a gente abaixo do dono. Tem muito vendedor que chega que não cumprimenta, estamos falando de supermercado, não cumprimenta a menina do caixa, não cumprimenta a pessoa que faz compra. Pelo amor de Deus, não cumprimenta o repositor do seu produto. Relacionamento vende. Esse, para mim, relacionamento e credibilidade da sua marca são os principais fatores de sucesso. Eu posso dizer o seguinte, a gente está numa geração que tem muita iniciativa, mas o que você fez foi ter a outra parte. Além de ter a iniciativa, porque a venda já era sua. Então você teve a acabativa. E a gente precisa muito disso hoje em dia. Marcos Paulo, eu falo 1000 vezes uma iniciativa e várias acabativas do que o contrário. E o que a gente vê é exatamente isso. As pessoas têm muitas ideias, têm muita iniciativa, mas não acaba. A geração que você falou agora há pouco é tão imediatista que começa uma coisa e nem termina, já quer começar outra. Aí, tanto que a gente vê vários vendedores, 1 mês numa empresa, 2 meses no outro. Gente, 2 meses nem deu tempo da maturação, nem deu para você conhecer a sua rota, o território que você vai estar trabalhando, o cliente que você vai estar trabalhando. Começa se preparando. E aí depois, com certeza, o resultado vem. E com sucesso. Vem, sim. Ó, caminhando para o final, né? Não, mas passou muito rápido. Parece que eu não falei nada ainda. Se deixar, a gente vai ficar o dia, a noite, muito tempo aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu falo que é a chuva de ideias, as palavrinhas, o que é de novidade para você, o que é de novidade para mim, mas assim, o que vem na mente do vendedor, você vendedor, eu também, quando fala essas palavras. Ok. Mas o que eu faço que eu acho legal é o seguinte, eu não tenho um script, eu não tenho um roteiro que eu vou seguir. Então a gente começa, você vai falar uma coisa, eu vou falar outra, a gente vai caminhar assim durante umas 10 palavrinhas, vamos dizer assim. Ok, vamos lá. Então vamos lá, começando. Vendedor. Vendedor? Vendedor podia ser vendas, né? Olha aí, a primeira palavra que ele falou já me cortou. Vou colocar vendedor, um reloginho. Vendedor é a capacidade de se desenvolver sempre. Não valeu. Ah, não? É uma palavra. Uma palavra. Vendedor alta performance. Alta performance é 2. Vendedor meu Deus, peraí. Poderoso. Poderoso. E aí o que a gente faz? Poderoso. Aí eu vou pensar em uma outra palavra e a gente vai caminhar assim durante umas 10 palavrinhas agora. Tá e bom. Legal, o que a gente vai fazer? Eu vou passar de temas que a gente decorreu aqui no discurso. Ok, então, é uma palavra só que eu tenho que responder. Okay. Persuasão. Resultado. Realização. Só pode uma palavra. Só pode. Meu Deus. Realização? Vendas. Vendas. Realidade. Maravilhosa. Futuro. Te quebrei agora com essa.
Futuro é prosperidade. Objetivos. Realização. Resultados. Vida. Carreira. Movimento. Honestidade. Primordial. Caráter. Minha base. Eu ia falar minha, não pode. Base. Sucesso. Realização. E realização. Minha vida sucesso, hoje a é vida. sucesso. Não, é isso, cara. É legal isso, porque sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, quando a gente vai para essas palavras, não que não tenha durante o discurso, Sim. mas a gente vê que sai do coração porque o olhar brilha diferente, sabe? Sim. Mas sabe o que eu vejo quando a gente vai fazer essas chuvas de palavras? Porque é o que tá no coração. Então, às vezes algumas palavras repetem, mas não que seja de propósito para ter para a gente colocar palavras diferentes, mas é porque o que a gente vive, e quando a gente vive em vendas, é realização, é contorno de objeção, é sucesso, Perfeito. É família, é construção, é realidade, é realização. Já começou a repetir de novo. Sim. Então, caminhando para o final, já queria te agradecer também sua presença aqui, sua disponibilidade. Eu que te agradeço. Muito bom esse bate-papo. Você comentou, a gente se conhece realmente há muito tempo. Sim. E é bom a gente ver a construção da carreira, né? A gente se conheceu... A minha e a sua. A gente se conheceu, eu era analista de trade. Beleza. E eu era televendedora. Você era televendedora. Exatamente. E a vida seguiu, a nossa carreira seguiu e a gente, ora se distancia, ora se aproxima. Sim. Mas isso é legal no mundo das vendas. Quando a gente é verdadeiro, é íntegro, faz por paixão, faz porque gosta, faz por empatia, faz porque quer o bem do outro. E o vendedor fala assim, Marcos, vendedor tem defeito? Eu falo, tem. Você sabe qual que eu considero um dos meus maiores defeitos? Fazer mais do outro que para mim. Perfeito. Mas olha só, mas isso pode ser uma qualidade. Mas tem que ter muito cuidado com isso. Eu falo que tudo, não teve a oportunidade da gente falar aí, mas eu falo que tudo é um equilíbrio. E eu tenho aprendido também nesse crescimento da carreira, nesse desenvolvimento aí, o quanto é importante você saber o que é prioridade para você. Porque quando eu falo sim para você e não para mim, quando eu falo sim para você, eu tô falando não para mim, concorda? Para algo que é meu, para algum objetivo meu. E a prosperidade, a gente tá falando isso no bastidor, ela premia o movimento e ela premia essa conexão, né? Esses relacionamentos de verdade. Olha, eu conheço você tem mais de 10 anos, mas pode contar quantas vezes nós conversamos. Sim. Mas a todo momento, quando você me chamou, quando a gente conversou, a primeira coisa que eu te falei, eu nem sei para que é, mas eu vou. Isso é construção de relacionamento verdadeiro. A gente não precisa falar todo dia, eu te acompanho à distância, você me acompanha à distância, a gente torce um pelo outro e estamos aqui entregando a verdade, o que nós vivemos. E a disponibilidade. Disponibilidade. Hoje... Um profissional, um vendedor de alta performance, ele é disponível para quê? Para ajudar, para contribuir, seja com outro vendedor que está começando, seja com um cliente, seja com a liderança, seja com a empresa, com qualquer pessoa. E é o que a gente está fazendo, né? Eu enxergo que a nossa carreira prosperou muito, cresceu muito, nós crescemos muito, mas veja bem, é uma construção, é o processo. Se eu tivesse vivido o que eu estou vivendo hoje, naquela época eu não teria maturidade, eu não teria nem a consciência de saber viver e de aproveitar. Acredito que também para você, para qualquer pessoa. Então entenda que tudo nessa vida é ciclo, é processo, é você fazer, principalmente você estar disponível para não parar. Eu sei isso, mas o conhecimento que te trouxe até aqui não vai te levar até o próximo nível. Exato. Então, continue investindo na pessoa mais importante do mundo, que é você. Você precisa estar bem para você cuidar das outras pessoas. Ótimo. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Um abraço para vocês. Obrigado. Até a próxima.